ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Olá mais uma vez, muito bom dia ou então boa tarde, depende do horário em que nos estiver a escutar, porque estamos em direto agora, às 11h17, mas mais logo às 18h, esta conversa em reposição já é ao final da tarde. Sejam então muito bem-vindos para conversarmos com o arquiteto Filipe Saraiva. Eu disse que era o nosso convidado de hoje para conversarmos um bocadinho, eu nem sei bem do que é que nós vamos conversar. Aquilo que eu sei é que ele tem uma casa extraordinária, e eu já hoje disse aqui que não posso dizer que seja a casa de sonhos de qualquer um, mas posso dizer que era a casa dos meus sonhos, isso eu posso afirmar. A extraordinária casa da Mel Roeira. Este foi o título dado a uma conversa do arquiteto Filipe Saraiva com os orienses convidados para uma noite, na passada sexta-feira, casa cheia, no Museu Municipal Casa do Administrador, para ouvir falar desta casa, mas acima de tudo do prémio. Filipe, muito bom dia. Bom dia. E muito obrigada por ter aceito o convite e estar aqui. Sei que deve ser super ocupado, portanto consegui roubar-lhe este bocadinho. Fico muito feliz. Eu que agradeço. Obrigado. Agora vamos falar um bocadinho da casa, que é, não sei se coincidência ou não, a sua casa. É a sua casa. É a sua casa. Agora, antes de falarmos da casa, do projeto, do que é que levou a este projeto, a esta casa, vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo prémio. Como é que se ganha um prémio internacional? Pois, essa é uma questão de difícil resposta. Mas que às vezes não conseguimos saber. Mas como é que uma casa na Mel Roeira, freguesia Nossa Senhora das Misericórdias, Concelho de Orem, no distrito de Santarém, em Portugal, ganha um prémio internacional? Pronto, é isso que eu acho que às vezes as pessoas também não sabem. Exato. Em primeiro lugar, se calhar contextualizar um bocadinho o prémio e toda a história do prémio que está por trás dele, não é? Portanto, quando fiz o projeto, obviamente a intenção nunca seria candidatar a casa a um prémio. Portanto, fiz um projeto, como faço tantos outros, com um tema muito específico, que era a minha casa, e portanto com todos os pressupostos inerentes a isso, e fiz uma reportagem fotográfica, como faço habitualmente também nos outros projetos, para divulgação nos nossos meios e no nosso site e para constar do nosso portfólio. O que aconteceu, portanto, houve aqui um conjunto também de coincidências, e é bom que se diga. O fotógrafo que fez a reportagem, portanto, divulgou a casa também no site dele e nos meios dele. E no momento em que ele a divulgou, nós fomos logo de imediato contactados por uma série de revistas e de editoras que mostraram interesse em divulgar aquele projeto e demonstraram muito interesse na casa e gostaram muito. Depois foi um conjunto de uma sucessão de publicações que aconteceram, quer por revista, quer online também. E nesse contexto fomos nomeados pelo Art Museum of Chicago, o Museu de Arquitetura de Chicago, em que eles todos os anos elegem um conjunto de projetos a nível mundial, nas mais diversas áreas, portanto na área da habitação, na área hospitalar, portanto, enfim, nos equipamentos, serviços, eles têm várias categorias, e a casa foi nomeada para a área da habitação. Portanto, fomos informados que o projeto tinha sido nomeado, assim como foi nomeado também pela Arcadale como House of the Year, ou projeto, neste caso, Project of the Year, portanto, projeto do ano, e ficámos na expectativa de ver o que iria acontecer, até que, entretanto, nos foi transmitido que aquele projeto tinha sido premiado. Depois houve um evento, uma gala organizada em Atenas, com o European Center of Architecture, portanto, que é uma delegação na Europa do museu, e foi organizada a gala e nós fomos lá participar na gala e receber o prémio da casa, do projeto. E o que é que sentiu? Acima de tudo, o orgulho, claro, a realização, não tanto pelo facto de ser o projeto da minha casa, porque sentiria o mesmo orgulho se fosse outro projeto qualquer, para outro cliente. Portanto, eu aqui estou nos dois papéis, não é? Portanto, enquanto arquiteto, enquanto cliente também, não é?
mas é sempre motivador ver um projeto nosso reconhecido, não é? E reconhecido internacionalmente acaba por ter uma carga ainda maior. Muito grande, é verdade. E portanto foi motivo de orgulho para mim e penso que para toda a equipa também, naturalmente. E inclusivamente para o concelho onde reside, claro que é sempre bom. Eu sei que é um arquiteto tem o seu ateliê em Orém. Sei que é sempre muito requisitado, mas depois deste prémio sentiu ser mais procurado não só por esta área, mas pelo país inteiro. Sentiu isso? Senti, quer dizer, quer queiramos, quer não, este prémio trouxe alguma visibilidade, ou aumentou um pouco a visibilidade do ateliê, que é sempre positivo, não é? No entanto, e isto também não é inédito, isto já aconteceu com outros arquitetos, portanto é apenas, neste caso sou apenas mais um. O reconhecimento acaba por acontecer quase sempre primeiro no estrangeiro e depois em Portugal e depois localmente ou regionalmente, se quisermos. Devia ser tudo ao contrário, não era? Deveria de ser, mas pronto. Mas é assim que acontece e, como dizia, também não é inédito, não é caso único. Mas sim, aumentou a visibilidade, temos consultas, inclusivamente do mercado internacional, pessoas que se identificam muito com aquele projeto e depois que acabam por visitar o site e outros projetos nossos e que acabam por gostar também do nosso trabalho, e tem havido algumas consultas. Concretamente, projetos específicos que tenham advido dali ou advindo deste projeto, estamos a falar de 2 ou 3, portanto não tem assim uma expressão por aí além. Até porque já antes tínhamos tido outros prémios, já antes tínhamos tido outros reconhecimentos também, portanto isto é um processo que se constrói ao longo do tempo. É um processo que este ano faz 18 anos, portanto o ateliê celebra este ano a sua maioridade, se correr bem, não é? Os 18 anos atinge a maioridade e portanto este é apenas mais um projeto, naturalmente com uma visibilidade maior do que outros prémios que já ganhámos e outros concursos em que já participámos, e pronto, que no fundo culmina aqui também num conjunto de algumas encomendas, mas essencialmente consultas e interesse até em arquitetos estrangeiros que querem vir colaborar connosco, que é uma coisa difícil, porque durante algum tempo eu tive alguma dificuldade em fixar arquitetos em Orém, porque ninguém quer vir trabalhar para Orém. Tenho que dizer isto, excetuando as pessoas de cá ou das proximidades. Portanto, já tive arquitetos de Lisboa, de Aveiro, já tive arquitetos de Braga, do Porto, mas é sempre uma situação temporária, ou seja, as pessoas estão aqui, mas sempre com uma intenção de regressar ao local de origem, como é normal e como eu se calhar também faria, não é? Porque de facto, Orém é o que é, a nossa terra, nós gostamos, mas nós gostamos, muito limitado. É verdade. Lipe Saraiva, o que é preciso para iniciar um projeto destes? O que é que um arquiteto precisa para iniciar um projeto? E falando agora concretamente deste. Precisa de várias coisas. Eu costumo dizer que o projeto, aliás a frase não é minha, o próprio Cisa Vieira defende isto há muitos anos, o projeto está no sítio, portanto o projeto está no terreno. E ele não diz isto por acaso, isto não é mera demagogia. Efetivamente, sem termos uma base, sem termos um território, sem termos um espaço onde podemos intervir, não há projeto. Portanto, é muito difícil desenvolver um conceito no abstrato, não é? Sem termos um local específico. Portanto, esse é o ponto de partida. Depois, a escolha da Mel Roeira. A escolha da Mel Roeira teve a ver, aqui foi uma escolha pessoal, portanto, minha, da minha família, a localização, assim, portanto, nós não queríamos sair aqui da zona de Orém, queríamos ficar próximos de Orém, porque é aqui que está a nossa vida, no fundo, e é aqui que gostamos de estar, mas pretendíamos um espaço com caráter mais rural, um espaço com algumas características naturais também. E para nós a escolha da Mel Roeira foi estratégica na medida em que fica aqui já quase meio caminho hora em Fátima, e portanto, como temos os miúdos a estar em Fátima,
A escolha foi um bocadinho por aí. Depois é uma aldeia que nós sempre gostámos. Já antes de morarmos na Melroeira tínhamos lá vários amigos, portanto, curiosamente projetos meus também. E portanto já havia ali uma certa ligação e uma certa relação com a Melroeira, e todos estes fatores contribuíram para a escolha do terreno, do sítio. Depois, tendo o sítio, com o que é que se preocupou? Tendo o sítio, preocupei-me basicamente com aquilo que me preocupo com todos os outros projetos, que é ter um programa muito bem definido, ou seja, uma lógica de intervenção já definida em termos daquilo que é o organigrama funcional da casa, não é? O programa, as áreas, os requisitos em termos funcionais, e depois começar a dar forma ao projeto naquele contexto específico e naquele terreno, com todas as características que o terreno tem, em termos de orientação solar, em termos de topografia, em termos de limites, de configuração, orientação visual. Neste caso o sítio também nos agradou, esqueci-me de referir, porque não só pela localização, mas também pela vista sobre o castelo de Orém. Portanto, foi um dos argumentos, não é, para a aquisição daquele espaço, e portanto não podia depois, no momento de desenvolvimento do projeto, esquecer estes pressupostos, não é? Portanto, eles estão bastante patentes e foram muito, diria, linhas orientadoras até do desenvolvimento do projeto. Falou de um pormenor nesta sua palestra. Sim. Que eu achei curiosíssimo, e eu pensei, nunca me passou pela cabeça que isso fosse um fator importante. A posição do sol a certas horas do dia. Exato. Eu pensei, como é que é possível um arquiteto levar ao pormenor, ao meio-dia está ali no inverno, no verão está ali? E são pormenores que têm em conta sempre que faz um projeto, ou só neste? Não, sempre. Essa é uma das premissas da arquitetura, que eu acho que é transversal a todos os projetos. Portanto, e quando eu dizia que o projeto começava pela escolha do sítio, não é? Pela abordagem ao sítio, o sítio tem várias características, uma das quais a exposição solar. Portanto, e eu acho que um bom projeto tem que ter isto em conta. E por vezes é tão ou mais importante que o programa funcional, ou até mesmo que as ideias que às vezes o cliente já nos traz, de imagens que viu ou de referências externas que tenha, porque isto quer queiramos, quer não, hoje em dia toda a gente se baseia muito em imagens que já viu, ou na net, ou revistas, e por vezes já nos trazem um dossiezinho, olha, é isto que eu quero, é isto que eu gosto, e por vezes acaba por subverter tudo isso. Por não ser compatível com o espaço e com esse fator que para mim é muito importante, que é a orientação solar. E no fundo a otimização energética que depois advém daí, não é? E hoje em dia, quando se faz um projeto, já se tem sempre em conta, uma das prioridades é também a otimização energética, não é? Exatamente. Então, depois de ter isto tudo, sim, como é que chegamos a esta casa? É verdade que se inspirou no desenho das crianças, como fazemos uma casa. Eu que sou ótima a desenhar, também faço sempre a casinha assim, o quadradinho e o triângulozinho lá em cima. É transversal, não é? Eu acho que todos começamos por aí. Não há quem tenha jeito para desenho. Sim. Não é o meu caso. Acaba por ser verdade, sim. Quer dizer, o projeto no seu todo acaba por resultar também de um conjunto de memórias e de desejos que nós acabamos por ter, consciente ou inconscientemente, não é? E que nos vão marcando ao longo do nosso percurso, e há imagens que ficam. Esta narrativa que se construiu em torno do desenho da criança, não sei se é uma narrativa que surge após a obra ou antes da obra, porque não foi condicionante, não é? Mas acaba por ser um bocadinho para explicar o porquê daquela forma, o porquê daquele desenho. O conceito efetivamente baseou-se um pouco nisso e explica-se através dessa analogia, não é? Do desenho da criança. Mas é algo que já vem de trás. Portanto, conforme eu disse na palestra,
em 2010 eu já tinha desenvolvido um conceito muito semelhante em termos de forma, para outro fim, para um fim um pouco diferente, e que na altura não conseguimos pôr na prática, portanto o projeto não avançou, mas essa ideia sempre persistiu, e agora, tendo a oportunidade, foi ajustá-la, foi adaptá-la à minha realidade, ao meu programa, àquele terreno, e não é inédita também, não é? Portanto, se nós formos para o norte da Europa, vamos encontrar muita construção com aquela forma, projetos diferentes, com outro tipo de materiais, com outro tipo de contexto, com escalas completamente diferentes, mas a forma em si não é inédita, não é? Conforme referi. E, portanto, foi de alguma forma não vou dizer a âncora, não vou dizer que tenha sido determinante e que tenha sido o vínculo para o projeto, mas é a narrativa daquele projeto, não é? O desenho, inspirado no desenho das crianças, sim. Pode não ser inédito, mas na zona será? Na zona será. E especialmente ali na Mel Roeira, começa a nascer um projeto daqueles e não desperta a curiosidade da vizinhança? Não é interpelado pela vizinhança para saber o que é que vai nascer ali? Sim. Isso aconteceu no momento da construção, que é normal, portanto é uma aldeia relativamente pequena, com poucas pessoas, também não tem havido muita construção nos últimos anos e, portanto, o simples facto de estar a arrancar uma obra ali desperta alguma curiosidade por parte das pessoas e naturalmente acaba por resultar num conjunto de perguntas, interpelações no meio da rua. O que é que vai fazer, isto é para quê, para que é que vai servir, pronto. Depois disso já fomos abordados algumas vezes, inclusive já nos tocaram a campainha a perguntar se poderiam visitar a casa ou o jardim, ou pelo menos por fora, e tem acontecido com alguma frequência, especialmente ao fim de semana, pessoas que vêm e claramente com o objetivo de ver a casa ou de visitar pelo menos por fora o espaço, e portanto houve essa curiosidade. Do lado de fora a casa está perfeitamente visível, no interior também já começa a ser bastante conhecida porque está bastante divulgada, como dizia, mas temos convidado algumas pessoas. Claro, mas é a vossa privacidade, não é? Sim, claro. Sim. Olha, é porque esta casa foi feita também com materiais diferentes. Sim. Habitualmente a casa leva o tal desater, não é? Acho que não estou a dizer disparado. Não. Depois começa lá com os tijolos e o cimento, aquela coisa toda. E esta não teve nada disso, não é? Sim. O que desperta também alguma curiosidade. Precisamente, o próprio processo construtivo foi um processo também é diferente, não é? A pessoa está tão habituada àquela forma tradicional, não sei se lhe posso chamar assim, aquela forma mais tradicional de construir, que aquilo será tudo menos uma casa de habitação. Não é um bocado isso? Sim, uma parte da curiosidade também advém exatamente do processo construtivo, não é? Que é, tratando-se de um processo construtivo muito rápido, portanto a casa foi construída em 6 meses, mas quando eu falo em 6 meses, falo do processo do início ao fim, até aos acabamentos, até a casa ter condições de habitabilidade. Porque a edificação propriamente dita, o erguer paredes, rápido, é? A construção da estrutura, a colocação das lajes, o encerrar a casa propriamente dita, em termos de superestrutura, foi um processo muito rápido, foi um processo que se fez em 3 semanas, portanto, e realmente isso desperta muita curiosidade às pessoas, como é que de repente isto aparece aqui, não é? Foi um processo construído em elementos pré-fabricados, portanto toda ela foi constituída por elementos pré-fabricados de betão. A estrutura é uma estrutura metálica, também ela pré-fabricada, portanto o que obrigou aqui a um planeamento muito rigoroso, a um projeto muito bem definido. Portanto teve que se fazer um projeto de execução muito detalhado para que se pudessem produzir as peças e que no final elas encaixassem todas. No fundo é um bocadinho o princípio do Lego, não é?
Porque ao fim e ao cabo a casa é toda construída fora dali. Chega ali e é montada. A casa é produzida fora exatamente, dali. Produzida fora dali. Exatamente. Ali tem que encaixar. São transportados os elementos e depois são montados no local e tem que encaixar. Portanto, não há margem de erro. Daí obrigar a um projeto de facto muito detalhado e muito bem pensado, porque é uma metodologia de construção completamente diferente, não é? E não temos margem para fazer, partir, corrigir aquilo que habitualmente vai acontecendo na construção tradicional, quando os projetos não estão devidamente detalhados. Sr. Arquiteto, diga-me uma coisa, os painéis, não é? Sim, que se chama? Exato. Não são todos iguais, porque têm janelas, têm portas, não sei se estou a dizer disparates. Não, está a falar muito bem. Eu estou a imaginar. Portanto, tem que fazer um projeto quase para cada painel. Para cada elemento. Não é? Exatamente. Para cada elemento. O conceito inicial, e portanto, diria quase utópico, mas era o objetivo do projeto, era conseguir fazer uma casa com 40 painéis iguais. Ou seja, definir um elemento base, não é? E a partir desse módulo repeti-lo e através de 40 módulos destes construir a casa. E 40 porquê? Porque portanto são quatro faces, não é? 2 verticais e 2 de cobertura, vezes 10, porque depois são módulos de 3 metros que se repetem. A casa tem 30 metros de comprimento. Foi construída numa base com uma estereotomia, uma malha 3x3, portanto toda ela foi desenvolvida com base nessa malha. E de uma forma muito utópica, o que eu pensava na altura é: ok, eu vou fazer uma casa com 40 módulos exatamente iguais e que vai ser uma repetição do módulo. Claramente isto não é possível, embora em termos de imagem aquilo que resulta é quase isto, não é? Portanto, e o conceito baseava-se muito também. O conceito está lá, não é? Está lá, as linhas e as juntas entre os vários painéis foram assumidas propositadamente para reforçar essa ideia de módulo que se repete. Mas depois acaba por cada painel daqueles tem uma exceção, não é? E portanto dos 40 painéis há 37 que são diferentes, há 3 que são repetidos, os outros 37 são diferentes pelas mais diversas razões, ou porque há uma janela, ou porque há um negativo para uma chaminé, ou porque há um negativo para um tubo de ventilação, qualquer coisa, portanto, e há sempre necessidade de corrigir e de alterar. Um dos seus objetivos que eu me pareceu que tinha dito nesta palestra era que não queria utilizar um único tijolo. Não utilizou? Não utilizei um único tijolo, efetivamente. Não tem nada contra o tijolo. Nada contra o tijolo, nada contra a telha, é bom que seja dito. Mas pronto, porque algumas pessoas lhe falaram nisso e eu vou-lhe colocar essa questão também. Sim. O facto de ser tudo muito em vidro, muito em cimento. Betão. Em betão. Exato. Sabe que isto é ignorância. Não. Não torna a habitação muito quente? O que é que pensou para a climatização da casa ser o ideal, quer de inverno, quer de verão? Exato. Acima de tudo, o que eu tentei foi que a casa se encaixasse nos princípios da arquitetura bioclimática, ou seja, ser ela própria, enquanto projeto de arquitetura, uma solução que respondesse de forma passiva às questões do conforto, quer térmico, quer acústico, não é? Portanto, penso que já tínhamos falado um bocadinho sobre isso, a necessidade da redução dos custos energéticos também, não é? E de manutenção, que para mim são fatores importantes. E portanto, os elementos pré-fabricados, esses módulos que se repetem, têm características muito próprias de isolamento que, apesar da cor, porque estamos a falar de betão preto, e o betão preto, por ser um material escuro, tem tendência a absorver os raios solares, portanto, e a acumular, depois irradiar esse calor mais tarde. Aqueles painéis efetivamente atingem uma temperatura bastante elevada pelo lado exterior da casa. Mas cada um dos módulos foi pensado já com isolamento incorporado de forma a combater essa questão e a minimizar depois o impacto do calor, especialmente no período de verão, não é? No interior da casa.
Naturalmente, se eu tenho isolamento dentro de um painel, por um lado evita que no verão haja sobreaquecimento, por outro, no inverno, o calor que é gerado dentro da casa também fica retido e evita que ele saia. Portanto, e daí termos o tal conforto com gastos mínimos de energia. Por outro lado, a questão do vidro que a Paula referia bem, se não for devidamente controlado, pode realmente ser um problema, porque uma fachada orientada a sul, como é o caso, não é? Daquele grande envidraçado que temos ali na zona social, na zona da sala, se não for devidamente protegido e sombreado pelo lado exterior, corre-se o risco de haver um sobreaquecimento no verão, não é? E portanto daí o tal estudo da geometria solar, em que efetivamente se conseguiu aqui um bocadinho o melhor dos dois mundos, que é no verão nós conseguimos ter sombra naquele espaço, portanto, e o sol não incide diretamente no interior da casa. No inverno, tirando partido do facto do sol estar mais baixo, o sol entra e, portanto, contribui para o aquecimento da casa, reduzindo o consumo energético. Depois é uma casa com sistema de climatização normal, como todas as outras, neste caso com piso radiante, foi a opção que adotei, por entender também que acaba por ser o sistema mais equilibrado e mais uniforme. O que é exatamente o piso radiante? O piso radiante consiste numa instalação que é colocada sobre o pavimento, ou seja, no interior do pavimento, neste caso hidráulico, portanto pode ser elétrico, mas neste caso optei por um sistema hidráulico, que consiste numa serpentina com um tubo no fundo, em circuito fechado, que passa pela fonte de calor, aquece a uma determinada temperatura e depois distribui esse calor pelo pavimento da casa de uma forma regular e uniforme. Portanto, o conforto consiste sempre, especialmente no inverno, em termos os pés quentes, não é? E em teoria a cabeça fria, não é? E portanto, quando nós passamos calor vindo do teto, nós temos tudo menos esta sensação. Nós vamos ter a necessidade de sobreaquecer para termos uma sensação de conforto, porque por muito calor que venha de cima, se os pés estiverem frios, nós vamos sentir frio, não é? Que o piso radiante inverte um pouco isso, não é? Se nós sentirmos aquela altura média de uma pessoa, 1,50 m, 1,60 m, por aí, com uma temperatura média de conforto, independentemente depois da temperatura da atmosfera, que até se pretende do resto do espaço que não seja muito quente. A casa é de primeiro andar? A casa é de primeiro andar. A casa tem um resto de chão com duplo pé direito e depois tem um primeiro andar que comunica diretamente com o resto de chão, com o piso térreo, e portanto o calor irradia do pavimento, sobe e vai contribuir para aquecer depois o piso superior. A escolha, falou do botão preto, a escolha do preto e da madeira foi propositada, teve algum objetivo? Sim, foi propositada. Nós falávamos há bocadinho na questão do desenho da criança, não é? Daquele conceito das 5 linhas, mas há uma outra imagem que é subjacente também ao projeto e que acaba por ser, e que eu referi também na palestra, e que para mim foi determinante durante a fase conceptual, que é a imagem tradicional do palheiro, do celeiro, das construções de apoio agrícola e de alguma arquitetura popular também, da casinha de 2 águas, século passado, e que ainda se vão vendo algumas ali pela Mel Roeira. Portanto, a casa acaba por ser uma analogia também dessa forma. E não só baseada nas tais 5 linhas, não é, que falávamos. Naturalmente não me interessava só captar a forma, mas captar também alguma dessa materialidade e transpô-la para ali numa abordagem mais contemporânea, não é, mais atual. E daí a utilização da madeira naquele avançado da Pérola, que já não é uma zona habitacional, não é uma zona encerrada, mas acaba por ser uma zona de vivência também no dia a dia, especialmente no período de verão, não é? E daí a utilização da madeira, a escolha por esse material,
que quer um, quer outro, portanto, quer a madeira, quer o betão, o que se previa era que tivessem um bom envelhecimento, ou seja, que envelhecessem bem, não é? Porque nem todos os materiais envelhecem bem. Eu acho que é importante na arquitetura haver esta preocupação com essa materialidade, não só pela imagem que tem nos primeiros 2 ou 3 anos, mas para o ciclo de vida do edifício, não é? E aquilo que vai acontecer ao longo da vida do edifício. De maneira que, quando quando optei pela madeira, a madeira vem com uma determinada cor, mas foi uma opção consciente de que ela iria oxidar, iria envelhecer, iria assumir uma tonalidade mais próxima da tal tonalidade dos palheiros e dos celeiros e já agora também da tonalidade do próprio betão, portanto, e que o conjunto das duas se aproximassem. Acabou por ser um fenómeno que aconteceu mais rapidamente até do que estava a pensar, porque a madeira teve um processo de envelhecimento até relativamente rápido, portanto, e neste momento, pela parte exterior da casa, pela parte que está menos protegida, a madeira já praticamente está no tom acinzentado do betão, já quase preta, portanto, e foi um fenómeno que aconteceu esperado, naturalmente, e que aconteceu bem e que me agrada. Em relação a essa parte, não sei como é que lhe chama, da pérgola, o avançado, sim. Eu sei que desenhou inclusivamente alguns móveis que lá estão. Sim, não todos, foi? Todos? Exatamente, sim. Todos. Não só nesse avançado, portanto, não só o mobiliário do exterior, como algum mobiliário no interior. Exatamente. Portanto, houve esse cuidado também de desenhar peças, por um lado com as quais eu me identificasse, mas por outro que dessem uma resposta também àquele programa e àquela casa em concreto. Não estou com isto a dizer que não existisse no mercado mobiliário que não me agradasse, e agrada-me, e tenho muita peça que anda comigo há 20 anos, que me acompanham há 20 anos, e que estão ali, portanto, e que já vieram da casa anterior, não é? Mas naquele caso em concreto e naquele avançado, todas as peças que estão ali foram desenhadas por mim, foram executadas para aquele projeto em concreto, sim. E o interior também tem... Algumas peças do interior, nomeadamente a mesa de sala de jantar, que optei por uma mesa redonda, porque acho que é uma mesa que estimula mais o convívio, não é? E portanto a casa também tem um bocadinho essa vertente, já agora desviando aqui um bocadinho, mas a questão da vivência do dia a dia é algo que sempre esteve, digamos, durante a concepção do projeto como uma das... Sim, nós agora vamos passar para o interior também, porque a casa é um projeto... Mas tem o interior, aliás, o interior é aquele que depois nós habitamos, não é? Não, é esse a que damos valor. Exato. Que preocupações é que teve então com o interior? Nós temos uma vida muito agitada, porque acabamos por cada um de nós termos os nossos compromissos profissionais e não só, e acabamos por ter muito pouco tempo para gozar a casa, para estar em casa, ou pelo menos para estarmos em casa todos, portanto em família. E uma das preocupações subjacentes ao projeto foi não criar muitos espaços isolados e não compartimentar demasiado, para evitar essa segregação e que as pessoas se isolassem cada uma no seu espaço. Portanto, ali o que se pretendia era claramente uma abordagem de ter espaços abertos que pudessem ser vivenciados e que pudessem ser utilizados por todos nós. Portanto, os poucos momentos em que estamos juntos, não é? Lá está, porque o tempo, como dizia, é cada vez mais curto. Pelo menos podermos ter esse privilégio de estarmos efetivamente juntos, não é? Nós não temos uma cozinha convencional em que se cozinha e que se fazem refeições na cozinha. Nós temos cozinha fundida com sala de estar e sala de jantar, em que tudo aquilo que, no fundo, faz parte do mesmo palco, não é? Portanto, faz parte do mesmo espaço.
E há essa interação muito, muito direta. Eu costumo dizer que nós jantamos todos os dias fora, ou seja, especialmente no verão. No verão, sim, já estamos mesmo fora, porque esse corpo avançado, esse espaço exterior acaba por ser a nossa... É aquele que utilizam, exatamente. não é? É muito aquele conceito do open space, não é? Tudo muito tudo muito aberto. Aquela, mas só nesta sua casa, ou realmente isso agora é uma opção por exemplo, dos seus clientes, o não ter a sala de jantar fechada, não é? Se limpa uma vez por mês, a sala... E que se utiliza uma vez por mês. E às vezes uma vez por ano, quando é uma vez por mês ainda é bom. E ter aquele tipo de divisões que ao fim e ao cabo não são utilizadas, não é? Sim, é uma tendência cada vez mais crescente, ou seja, nós já vamos percebendo que alguns clientes também já trazem esta ideia da casa mais em open space, com espaços mais fluidos. Continua a haver clientes que continuam a querer essa separação e, portanto, aí temos que respeitar e dar resposta a essas questões. Mas há uma tendência, de facto, pode-se dizer que sim. E depois temos o interior, que é também, são os quartos, com o que é que se preocupou, que divisões é que tem, porque eu percebi, aí está, a casa pode ser muito grande, mas não é com aquelas divisõezinhas, não é? Exato. Sim. Como é que pensou? A casa, no fundo, não é muito grande. A casa acaba por ter um programa, diria, corrente, normal. É um V3, portanto é uma casa com 3 quartos. Nós somos um casal com 2 filhos e, portanto, acaba por ser uma casa com 3 quartos, que dá resposta às nossas necessidades funcionais, e ela tendo uma volumetria realmente grande, porque vista de fora tem de facto uma volumetria bastante grande, o interior resulta em espaços normais, diria assim. Claro que a espacialidade da sala acaba por ser uma espacialidade bastante grande, porque no fundo não é só sala, portanto é sala de jantar, sala de estar, é cozinha em simultâneo, não é? Tudo aquilo faz parte do mesmo espaço. O facto de ter um duplo pé direito também transmite uma espacialidade, também confere uma espacialidade maior, e portanto há aquela ideia de que a casa é muito grande. Eu costumo dizer que a casa é muito oca, é grande em termos de envelope, não é? De invólucro, mas no interior tens a resposta normal de um programa normal de habitação, uma família comum, 3 quartos, não é? Depois há mais um espaçozinho de reserva que acaba por ser um espaço de escritório mais isolado, que no limite poderá funcionar também como um quarto. Portanto foi prevista esta versatilidade. De resto, são compartimentos normais, portanto os quartos são quartos com dimensões correntes, com armários embutidos, neste caso optou-se por cada quarto ter a sua própria casa de banho. Poderia não ter sido, mas foi uma opção. E depois temos um espaço comum em mezanino, que acaba por ser uma varanda interior sobre o espaço da sala, e portanto tem uma comunicação direta, visual, sobre o espaço da sala, que é o escritório, biblioteca comum, ou seja, no fundo, que fica em frente ao quarto dos miúdos e que acaba por ser onde a minha mulher faz os trabalhos dela e organiza o trabalho dela, onde eles também estudam, onde todos acabamos por utilizar, e é um espaço comum, também ele ligado à sala, não é? E à cozinha. Nesse aspecto eu acho que o Filipe Saraiva pensou, bem, eu sou o autor, eu é que faço, tenho que deixar aqui um espaçozinho só para mim. Eu sei que deixou. Deixei o tal espacinho. Sim, é verdade. O tal quarto extra, não é? Que é o tal cantinho, que acaba por funcionar no prolongamento do escritório, que é um espaço isolado, que eu dizia que acaba por ser um espaço polivalente e que a qualquer momento pode ser convertido num quarto. É um espaço mais intimista e mais meu, ou seja, os meus filhos já se apropriaram dele, portanto já não mando lá nada. Isso às vezes também acontece, não é? Já se apropriaram dele,
e portanto já deixou de ser meu, mas foi feito um bocadinho com esse objetivo. Por vezes, inevitavelmente, acabo por levar trabalhos para casa, não é? E acabo por desenvolver parte do meu trabalho à noite e ao fim de semana em casa, e portanto esse espaço tinha como objetivo ser o meu escritório, mais para as minhas coisas, para a arquitetura, para ter os meus livros, para ter os meus materiais e portanto para ser utilizado por mim. Já foi apropriado. É esse espaço que tem vista para a garagem? Esse espaço tem vista para a garagem também, sim. E que lhe disse que a garagem também lhe diz muito, não é? A garagem é quase metade da casa, não é? Porque a casa está dividida basicamente a meio, ela orienta-se norte-sul e, portanto, o setor sul é o setor habitacional, digamos assim, onde temos o programa normal, a sala, a cozinha e o nosso quarto, o resto de chão. E depois a parte de trás são os bastidores, portanto as zonas de serviço, onde temos a garagem, temos a sala de máquinas e a lavandaria, portanto, que estão orientadas no setor norte, digamos. Portanto, a espacialidade da sala acaba por ser quase que o reflexo, ou melhor, da garagem, para responder à sua questão, acaba por ser quase o reflexo da sala, mas voltado para trás. Resultou de uma necessidade funcional, portanto, nós tínhamos de ter a capacidade para estacionar 4 carros e não queríamos ter que retirar um carro para poder retirar o outro, portanto, e termos estas manobras no dia a dia. Portanto, então foi pensada também para que pudessem sair 2 carros em simultâneo, no mínimo, e acontece com frequência, porque de manhã acabamos por sair cada um no seu carro, e por vezes saímos os 2 ao mesmo tempo. Já entrar ao mesmo tempo é difícil, para não dizer quase impossível, porque chegamos a horários diferentes, mas isso acontece, e portanto há essa característica também da garagem, que acaba por ter um portão com 9 metros de largura, que é a largura total da casa, que nem é bem um portão, é basicamente uma parede elevatória, ou seja, todo esse troço com 9 metros por 3 de altura é uma peça única que se levanta, que era mecanicamente para dentro da casa, portanto, e funciona praticamente como uma parede elevatória, e que permite entrarem 3 carros, em teoria, 3 carros em simultâneo, saírem 3 carros em simultâneo. Diz muito mais por este caráter funcional e porque foi um espaço que eu deixei também mais cru, e onde se pode ver o processo construtivo, portanto, toda a estrutura metálica, os aspectos construtivos da casa estão ali à vista de forma assumida, e como essa parte a mim me diz muito. E sim, já me fizeram essa pergunta várias vezes, mas tu gostas de carros? Sim, também gosto de carros. Agora. Eu presumi que sim, pela forma como falou. Mas não resulta daí, não foi uma opção que resultou. Não foi por aí. Antes de nós falarmos também do exterior, eu sei que lhe colocaram uma questão. Se hoje, se fizesse o projeto hoje, se já havia algumas alterações. E uma alteração que disse é que mudava a altura das máquinas, porque já lhe dói as costas, certo? Sim, é verdade. Foi isso, não foi? Foi. Efetivamente há esta... Porque foi tudo pensado até à altura das máquinas, foi na altura aquilo que eu pensei, não é? Foi pensado, neste caso mal pensado, e hoje teria feito essa alteração. Mas sim, houve a preocupação no espaço da lavandaria sendo uma zona de serviço, à semelhança de todas as outras zonas, tem que ser funcional, tem que dar resposta, não é, às necessidades e à função daquela... Não, no fundo assume, de lavandaria, não é? E portanto ela tem uma máquina de lavar, tem a máquina de secar, tem um tanquezinho de apoio, uma bancada ali próxima, na altura optei por colocar quer a máquina de lavar, quer a máquina de secar num plano ligeiramente mais elevado, porque não me faz qualquer sentido estar baixado para colocar ou retirar roupa da máquina, portanto é uma coisa que a mim me faz alguma confusão. E portanto, tendo a oportunidade de estar a desenhar uma lavandaria,
para esse fim, desenhei logo um móvel que permitia realmente elevar as máquinas. Hoje teria feito esse móvel com mais 20 centímetros. Isso é por experiência própria, não é? Por experiência própria, com tendência a gravar. Não é? Com tendência a gravar. Outro aspecto interessante da lavandaria, e que não aparece nas fotografias da casa, não aparece nas imagens que foram divulgadas, mas que para mim é um aspecto muito importante, é que existe uma conduta para o cesto da roupa suja que está dentro da lavandaria, diretamente dos quartos dos miúdos. Portanto, não acredito. A sério? Verdade, sim. Que bom! Os miúdos diariamente vão colocando a roupa diretamente para a lavandaria, portanto, apesar de estarem no piso de cima, a roupa cai ali logo próxima da zona de tratamento, portanto, e lá está, o tal aspecto funcional, não é? Que sim, para mim é fundamental no desenvolvimento de um projeto, e que foi mas que é uma preocupação que tenho com outros projetos. Com outros projetos, não é? Com o meu, não é? Claro que aqui tinha lá, o cheque em branco, não é? Exatamente. Para trabalhar, porque não estava condicionado pelas opiniões. Não tinha limites neste seu projeto. Tirando os orçamentais, né? Exceto os orçamentais. Por falar em limites orçamentais, a construção de uma casa por este método ou pelo método tradicional tem muita diferença de custos? Não, eu diria que se estivermos a falar dos mesmos padrões de qualidade e dos mesmos requisitos, os custos de construção são muito semelhantes. Portanto, não posso dizer que o sistema pré-fabricado é mais barato para aqueles padrões de qualidade, porque estaria a mentir. Portanto, não é o caso, mas também não é mais caro. Se estivermos a falar de padrões de qualidade semelhantes, portanto, estamos a falar de custos face à construção tradicional muito semelhantes. A vantagem, efetivamente, é o prazo de construção, não é? Termos também um maior controle sobre aquilo que está a ser feito, não é? Porque são elementos que são produzidos em ambiente controlado, portanto, em espaço fechado, e sob um controle de qualidade mais apertado e mais rigoroso. E depois temos o ganho temporal, não é? Como eu falei, nós em 3 semanas erguemos a casa, não é? E uma casa demora um imenso tempo, não é? Dependendo da complexidade, pode demorar 8 meses, 1 ano, ano e meio, 2 anos às vezes, não é? Dependendo muito da complexidade. E em termos de segurança e de durabilidade? Sim, portanto, os materiais utilizados também tiveram em conta essas questões. Portanto, quando falo em segurança, presumo que esteja a referir-se à segurança do edifício em si, em termos de estrutura, sim, não é? De estabilidade, sim. não é? Sim, portanto, tal como acontece nos outros projetos, o projeto teve um dimensionamento, houve um projeto de estrutura que foi desenvolvido, uma parte por um engenheiro civil e depois outra parte por um outro engenheiro, que se complementaram porque trabalhavam aqui em áreas distintas, não é? Um que dominava mais a estrutura metálica e outro que dominava mais a componente de betão, e portanto houve aqui um trabalho em equipa, não é? O projeto é um projeto multidisciplinar. Nós damos aqui muita ênfase à arquitetura, porque no fundo é a base e é que coordena. É aquilo que salta à nossa vista, não é? Mas é todo um projeto que envolve várias pessoas e que envolve várias especialidades, não é? E portanto houve essa preocupação também de que a casa não caísse, como é normal, nem isto que acontece neste projeto e que acontece em todos os outros, não é? Aqui, com a especificidade de ter uma metodologia de construção diferente e, portanto, que implica cuidados diferentes, não só no dimensionamento do projeto, como depois na preparação, nos detalhes construtivos e nos elementos gráficos, depois permitem a produção desses elementos com mais rigor, não é? E em termos de manutenção, aliás, eu já lhe falei nisto, é que aqueles vidros lindíssimos, tão altos, eu penso assim, como é que aquilo se lava? Não há vela sem senão. Exatamente. Não há vela sem senão e não há projetos perfeitos. Não, havia essa consciência de que aquilo, e foi um risco assumido, não é? Não só por mim, mas por mim, pela minha mulher, que
aqueles vidros teriam que ter manutenção, como é evidente, e que não seria uma manutenção normal, porque já ultrapassam aquilo que é a escala humana, não é? Portanto, ali ao centro da sala eles têm cerca de 8 metros de altura, é humanamente impossível pelo processo normal limpar aqueles vidros. No entanto, portanto, a altura normal do pé direito, dos pés direitos correntes, eles são limpos de forma normal, como qualquer outra casa. Daí para cima tem que se recorrer normalmente a uma equipa especializada que uma vez por ano vai ali e que faz a manutenção dos vidros, quer no exterior, quer no interior. Sim, foi um compromisso assumido. Foi um compromisso assumido. Foi consciente. Em relação ao exterior da casa, também foi pensado, não foi? Um bocadinho na lógica da casa também, ou seja, ele foi pensado de forma a reduzir ao máximo a manutenção também daquele espaço, não é? Também por falta de tempo, não é? E por não querermos ter um jardim muito dispendioso, também não era isso que se previa ou que se pretendia. Portanto, por um lado, não nos interessava descaracterizar aquele território e fazer ali uma abordagem em termos paisagísticos que contrariasse tudo aquilo que era aquela envolvente e aquele espaço natural que nos agradou desde o início, e portanto não queríamos perder isso. Houve a preocupação de manter todas as árvores que estavam no terreno, e conseguimos manter, exceto algumas que reposicionámos por necessidades de implantação, mas basicamente as árvores que temos são árvores de fruto e oliveiras que já existiam no terreno, portanto algumas que foram reposicionadas, outras estão na sua posição original, e portanto de resto foi optar por materiais com reduzida manutenção. Sim, houve essa preocupação. Há ali um momento no espaço exterior em que temos um espelho de água, um pequeno lago, na frente, portanto orientado a sul, na frente desse espaço exterior avançado, que é resultante das águas, da drenagem das águas que existiam no terreno. Portanto, o terreno é um terreno com muita umidade, com muita água à superfície, o que também nos obrigou a elevar a casa e criar ali um desvão sanitário para não termos um contacto do piso com o terreno. Aproveitou-se esse espaço também para ventilação e passagem de infraestruturas, que acaba por ser um espaço muito útil também, do ponto de vista depois da manutenção, e foi criada uma cisterna de aproveitamento não só das águas pluviais, como também da drenagem das águas circundantes à casa e ao terreno. Toda a periferia daqueles muros estão a drenar para um tanque de águas pluviais uma cisterna, não é? Um depósito que nós criámos. E esse depósito, por sua vez, tem ligação ao lago, e portanto temos ali água corrente todo o ano, porque todo o ano existe umidade e ao longo do ano vamos ter sempre ali naquele lago água corrente, que também era uma intenção tirar partido já agora dessa água, não só para ter o efeito cénico e visual, não é? Através do tal lago, mas também a tal questão sensorial que para mim é muito importante, que é o ruído da água a cair, e portanto temos ali uma bicazinha que acaba por ser relaxante ao final do dia, está ali muito próxima do espaço exterior, e portanto o som da água a cair ali é relaxante, e é uma coisa natural, passiva, sem bombas, sem consumo energético, e que dali corre para a rede de águas pluviais, para a rua, normalmente. Foi tudo pensado? Quase tudo. Os miúdos usufruem muito da casa, os seus filhos? Eu não sei que idade é que têm os seus filhos. Os meus filhos têm 12 e 14 anos, portanto o mais velho tem 14 anos. Sim, usufruem. Não tanto quanto eu estava à espera, mas se calhar culpa minha, porque se calhar já devia ter tomado esta opção mais cedo, não é? esta decisão mais cedo, e portanto eles neste momento já começam a ter mais interesses que não só o jogar a bola no jardim ou andar por ali de bicicleta, começam a ter outros interesses, e infelizmente os miúdos hoje estão muito agarrados às novas tecnologias, estão muito arrecadados. Estão muito arrecadados. De maneira que
vivem o espaço, sim, não tanto com a intensidade que eu esperava, mas isto também são fases. Penso que mais tarde ou mais cedo irão certamente dar mais uso àquele espaço exterior. Mas a casa tem privacidade? Tem, QB. Quando nós olhamos para as fotografias, nós olhamos para aquele envidraçado e conseguimos ver o interior. Exato. E eu penso assim, será que temos privacidade dentro da casa? Os espaços que é suposto terem mais privacidade, que acabam por ser os quartos, as casas de banho, têm, efetivamente, são espaços fechados e têm privacidade, como qualquer outro projeto. A zona da sala, apesar de ter aquele envidraçado todo e de estar mais exposta, portanto, e mais aberta sobre a rua, há efetivamente ali uma certa... Há uma possibilidade de, através da rua, olhar para o interior da casa. Mas o que se vê do interior da casa, até pela altura do muro e pela distância da casa ao muro, acaba por ser o teto da casa. Ou seja, não se vê a vivência da casa. Vê-se a casa, vê-se o teto interior, mas não se vê a vivência da casa. Portanto, a privacidade no sentido de, ok, não se vai ver nada para o interior, não. É mentira. Ela vê-se alguma coisa para o interior. Agora, a influência que isso tem no nosso dia-a-dia, na nossa vivência, é quase nula. É nenhuma. Filipe, foi muito bom tê-lo aqui. Ficámos a conhecer um bocadinho do seu trabalho. Diga-me só uma coisa. Já alguém foi ter consigo e disse que quer uma casa igual àquela? Várias. E o que é que responde? Diplomaticamente tenho que dizer que não. Tenho que dizer que não. Porque não faço. Cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente. Cada família é uma família, é uma família, precisamente, e portanto cada caso é um caso. E nós fazemos questão sempre de estudar os projetos individualmente e não em série. Portanto, não é pelo facto de ser a minha casa, é pelo facto de ser um projeto como tantos outros que nós não queríamos repetir. Mas que cada um é personalizado, não é? Exatamente. Muito obrigada, arquiteto Filipe Saraiva, nosso convidado de hoje. Agradeço imenso a sua disponibilidade em estar aqui connosco e desejo as maiores felicidades nesta casa. Muito obrigado. Obrigada, muito bom dia. Bom dia, obrigado. ABC Portugal 92.3 é muito melhor.